E aí, galera, bom dia. Ei, Bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Dia, professor. Oi, Bom dia, professor. bom dia, tudo bem com vocês? Bem? Tudo tranquilo? Já acordaram, 9 horas, né? Tá todo mundo bem, né? Já tiveram até aula hoje, né? Primeira aula foi de inglês. É, Galera, olha só, vamos continuar com vetores, então, né? Nós estamos lá no nosso livro 2 de física, tá? Trabalhando com vetores. Então, hoje nós vamos aprender algumas operaçõezinhas com vetores, né? Algumas regras, nós já sabemos o que é um vetor. Então, se vocês observarem, deixa eu lá no livro de física de vocês. Né? Então, observando aqui o capítulo 6, vetores. Ele começa com uma flechinha, né? Se assistir esse filme aqui, acho que é Jogos Vorazes, Jogos Vorazes. isso aí, né? Então, ele começa com uma flechinha que é para mostrar para a gente realmente que um vetor nada mais é do que uma representação gráfica, ou seja, um desenho que idêntica a uma flecha para mostrar para a gente que grandezas vetoriais são todas grandezas que precisam ser, que para ser caracterizada, precisam de 3 características, que é o módulo. O que é um módulo? É o valor numérico mais a sua unidade de medida. Que é a segunda, a direção. Quais são as direções? Nós precisamos saber. Horizontal, vertical, diagonal. E os sentidos, que aí eu posso usar para cima, para baixo, para direita, para esquerda, leste, oeste, norte, sul, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Então, nós vamos usar, né, tem um repertório de sentidos, né, que nós vamos estar utilizando. Aí, no livro de vocês, traz a mesma coisa que eu falei lá no meu slide. Só que agora eu preciso ensinar vocês como é que eu somo o vetor, né? Como é que eu somo? Como é que eu vou fazer para eu somar vetores? E é esse o nosso trabalho de hoje. Então vamos lá para o nosso slide. Eu mandei esse slide para vocês? Não, né? Responde isso, eu mandei esse slide para vocês. Sim ou não? não, acho que você não mandou, não. Mandei não, né? Porque eu não tinha terminado, é assim, de explicar a matéria, eu acho que eu não mandei por isso. Cinemática vetorial. Tá aqui, aula 1. Aula 1. Vamos lá. Então, ó, já trabalhamos essa parte aqui de grandezas, demos exemplo de quais grandezas são grandezas escalares e quais são grandezas vetoriais. Nós já discutimos isso também com vocês, tá? Já discutimos isso. Tá? Já discutimos isso com vocês. Nós estamos aqui, ó. Estão passando. Vetores opostos, já expliquei. Quando eu multiplico um número por um vetor, por exemplo, se o vetor vale 2, multipliquei por 2, ele agora vale 4. Eu aumentei seu módulo, seu tamanho aumentou. Se eu multiplicar por um número positivo, um número inteiro maior do que 1. Agora, se eu multiplicar por um número negativo, eu troco o sentido desse vetor. Tá? Então, olha só o exemplo que eu dei aqui, ó. Pensa, esse vetor aqui, qual que é a direção dele? Ó, horizontal. Qual é o sentido dele? Leste. Qual que é o módulo? 1, 2, 3, 4 unidades. Aí eu vou multiplicar esse vetor por 2. Como é que vai ser o meu vetor resultante agora? Ele continua tendo direção horizontal, continuará apontando para leste, só que agora ele vai aumentar o seu número de módulos. Ao invés de ter 4, ele vai passar agora a ter quanto? 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu multiplico um vetor por um número, a sua direção não se altera. Se esse número for um número inteiro e maior do que, se for um número maior do que 1,
eu vou aumentar o seu módulo. Se for um número menor do que 1, né, e negativo, eu vou mudar o seu sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha só, é um vetor, ó. Eu vou multiplicar esse cara aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4 unidades. Vou multiplicar ele agora por menos 1 sobre 2. Então, o que o sinal negativo fez para mim? Mudar o sentido. Ele apontava para leste, ele agora está apontando para oeste. Outra coisa que aconteceu, ele não tinha 4 unidades? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, vão dar quanto? 2 unidades. Perfeito? Agora, eu preciso que vocês entendam a regra de vetor resultante, que é a matéria que nós vamos entrar. Tá? Nós vamos entrar em vetor resultante. Então, suponhamos, vamos pegar meu rapidinho aqui. Então, vamos supor o seguinte, que eu tivesse aqui, ó, um barquinho. Então, vou desenhar um barquinho aqui. Aqui tem um barquinho. E aí, nesse barquinho aqui, eu amarrei 3 cordas. Uma pessoa aqui está puxando essa corda aqui. Outra pessoa está puxando essa corda aqui. E outra pessoa está puxando para baixo aqui. Aí eu pergunto para vocês, para onde que esse barco vai? Para onde que esse barco vai? Será que ele vai ficar horizontal leste? Será que ele vai diagonal nordeste? Ou será que ele vai vertical sul? Para onde que esse barco vai? E esse é o nosso trabalho com vetor. Né? Nosso trabalho com vetor é determinar isso aí. Para onde é que vai? Qual é o resultante? Essas 3 pessoas puxando assim, nada sincronizado, para onde é que esse barquinho vai? Então, esse é o nosso trabalho, tá, gente? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, vamos lá. Coloquei as 4 forças e aí a regra é clara. A primeira regra que nós estamos trabalhando é a regra do polígono. Olha, a regra do polígono. Alguém lembra o que é polígono? O que é um polígono? uma figura fechada que as linhas não se... Então, polígono nada mais é do que uma figura geométrica que tem todos os seus lados fechados. Tem polígonos regulares e polígonos irregulares, mas são polígono. Então, dentre os mais comuns polígonos que nós utilizamos, quem são? Triângulo, retângulo, quadrado, losango, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, decágono. São todos polígonos. Então, a regra do polígono é a maneira de eu pegar esses vetores, essas setinhas, e tentar desenhar polígonos com elas. Então, cada flechinha dessa, cada vetor desse, vai ser um lado do meu polígono. Então, vamos ver? E aí, ó, vou começar com A. Não mudei nada de A. O tamanho continuou o mesmo, a direção continuou o mesmo, o sentido continuou o mesmo. E aí, eu vou ter que... Então, um lado do meu polígono já foi feito. Tá? Aí, agora, eu vou pegar um segundo vetor. Só que eu tenho que ter uma característica. Eu não posso mudar o tamanho, não posso mudar a direção e também não posso mudar o sentido. E outra coisa, obrigatoriamente, eu tenho que colocar a origem de um vetor conectada ao término do outro. Vocês lembram onde que é a origem do vetor, né? A origem do vetor é isso aqui, ó. É essa parte aqui. Aqui que é a origem, ó. E o final do vetor é esse cara aqui. Então, eu vou ter que pegar um próximo aqui e colocar a origem dele conectado no término do próximo. Então, peguei o B e coloquei lá. Ó. Como que a gente fala isso? A gente fala assim, ó, para fazer a regra do polígono, eu vou colocar o bico de um. Lembra que eu falei que aqui chama bico? Que essa pontinha aqui, ó, isso aqui chama bico? Falei, ó, chama bico, é um apelido, bico. E aqui chama o quê? Bunda. Então, na regra do polígono, que eu vou usar toda vez que eu tiver mais de 3 vetores, então 3 ou mais, então 3 ou mais vetores, eu utilizo essa regra. Eu vou colocar o bico de um na bunda do outro. E aí vamos emendando, ó. Tá vendo? Que todos os vetores foram emendados de acordo com que a origem de um conectava ao término do outro. Eu tenho um polígono aí?
Não, né? Não está fechado. E eu preciso fechar. Então, eu preciso pegar aqui, ó. Não vai ficar retinho, não, tá? Eu preciso fechar esse lado aqui, ó. Pegar daqui, fechar aqui. Esse cara que eu estou fechando é o que nós chamamos de vetor resultante. Ou simplesmente ó, VR. Ou simplesmente VR. Então, esse cara aí é meu vetor resultante. Aí tá, professor, mas ele. Direção eu entendi. A direção dele é diagonal. O tamanho dele também entendi. É o tamanho do lado que eu preciso usar para fechar. Agora ele está apontando para onde? Simples. Ó, somente o vetor resultante. Ó, ele começa onde começou, então ele começa aqui e termina aqui, ó. Então, meu vetor resultante, ele começa na bunda livre e termina onde? No bico livre. Perfeito? Então, olha o tamanho do vetor resultante. Então, lembra aquele barquinho que nós conectamos aqui, que tinha 3 pessoas puxando? Para onde que ele vai? Ele vai diagonal sudeste. Então, ele não vai diagonal nordeste, ele não vai horizontal leste, ele não vai vertical sul. Ele vai o quê? Diagonal sudeste. E aí? Fala para mim. Então, para descobrir, a gente tem que reorganizar tudo, as setas? Reorganizar em qualquer ordem, mas desde que você coloque a origem de um no bico do outro. Entendi. Entendeu? Beleza. Ó, meu vetor resultante. Então, em qualquer ordem, eu vou começar por B ao invés de começar por A. Ó. Tem que fechar. Então, a minha seta vai pegar lá no bico livre, aqui, ó, na bunda livre, e vai até onde? E vai até o bico livre. Então, pegar aqui, ó. Tá vendo? Diagonal, sudeste. Tem o mesmo tamanho. Então, independente da ordem que você pegar, independente do que você for fazendo, você quer começar com C, pode começar pelo que você quiser. Você não pode trocar direção, tamanho e sentido. E sempre mantendo bico de um na bunda do outro. Tá? Professor, mas como que eu vou descobrir o módulo? Os exercícios que a gente vai precisar descobrir o módulo, nós vamos ter lá um quadriculado, ele vai fornecer para a gente informações. Aí nós normalmente aplicamos o quê? Pitágoras para descobrir o tamanho desse cara aqui, ó. Você está vendo que aqui, ó, teria um triângulo retângulo, ó. Então você vai conseguir encontrar esse valor aqui e esse valor aqui. Isso aqui você vai determinar por Pitágoras, tá? Fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês no exercício como é que eu faço isso. Há possibilidades, galera, a gente tem um resultante nulo, ou seja, de meu polígono fechar. Por exemplo, ó. Então, suponhamos que esse meu vetor aqui, ó, esse vermelhinho é A, meu vetor A. Esse azulzinho aqui é o B. E esse preto aqui é o C. Então, vou reorganizar, mantendo o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Ó. Então, eu comecei com o meu vetor A, coloquei ele aqui. Não mudou nada, ó. Agora eu vou colocar, peguei o B e coloquei a origem de B no bico de A. Então, esse aqui é um vetor B. Não mudou nada, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Vou colocar o C. Olha o que aconteceu. Meu polígono já fechou. Tem algum lado aberto nesse meu polígono? Não. Quando acontece isso, galera, sabe o que eu falo? Eu falo que a resultante desses meus vetores é nula. Então, meu vetor resultante é igual a 0. Show para vocês? Então, toda vez que acontecer isso, meu vetor resultante é nulo. Vamos fazer mais um exemplo para mostrar para vocês aqui. Então, mais um exemplo aqui para vocês, ó. Então, ó, vetor A, não mudei nada. Ó, B, mudei aqui a cor, né? Mas continua a mesma coisa. C e D. Tá vendo que ficou um espaço sem fechar? Esse espaço aberto para fechar meu polígono, quem é? Meu vetor resultante. Meu vetor resultante, então, ele começa na origem livre e termina onde? No bico livre.
Agora, nós temos uma segunda regra. Lembra que a regra do polígono eu disse que eu vou usar sempre que eu tiver 3 ou mais vetores para somar? A regra do paralelograma eu vou utilizar sempre que eu tiver 2 vetores. E aí a regra é diferente. Ao invés de eu colocar bico de um na bunda do outro, ou seja, origem, eu vou colocar, ó, origem com origem. E aí eu vou ter um ângulo aqui, ó, que esse ângulo eu vou chamar ângulo θ. E aí, gente, olha só, vamos somar. Vocês perceberam que eu fiz duas, ó, essa reta aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, eu coloquei primeiro essa reta que é paralela ao vetor 1, coloquei essa que é paralela a 2. E o meu vetor resultante, quem vai ser? Vai começar na origem e vai terminar aqui, ó, aonde essas retas que eu criei terminaram. Então, esse cara aqui é o meu vetor resultante. Normalmente, né, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 90 graus e nós vamos trabalhar com Pitágoras novamente, tá? Essa lei dos cossenos deixar para matemática, trabalhar com vocês. E agora vamos trabalhar com casos especiais. Nós vamos fazer lá no livro de vocês. Ó, caso especial. Você concorda que, já que eu falei que velocidade é uma grandeza vetorial, então a velocidade da canoa que o barquinho tá, que o cara está remando, já que ele está remando a favor da correnteza, você concorda que a minha velocidade resultante vai ser a soma dessas duas? E repare que eles têm mesma direção e mesmo sentido. Então, meu vetor resultante, galera, será quem, então? Meu vetor resultante... Deixa eu pegar aqui. Meu vetor resultante vai ser a soma dos dois, ó. Vai ser algo semelhante a isso aqui. Ó, somei a velocidade da canoa mais a velocidade da correnteza. Então, quem é isso aqui, então? Né? Quem é isso aqui? É a soma dessas duas velocidades. Beleza? Então, ó, se eu tenho duas vetores com mesma direção e mesmo sentido, basta eu somar. Se aqui fosse 4 e aqui fosse 3, isso aqui daria quanto? 7 metros por segundo. Show? Então, deixa eu apagar aqui e prosseguir. Então, ó, a velocidade resultante seria a soma dos dois vetores. Velocidade da canoa com a velocidade do barquinho. Se tivesse sentido contrário, imagine que a cegonha está trazendo esse bebê, né, presenteando mais uma família com bebê, só que ela está voando em sentido contrário ao vento. Então, como é que eu vou fazer para calcular o meu vetor resultante aqui? Maior menos o menor. Então, a velocidade resultante vai ser quem? A velocidade da cegonha menos a velocidade do vento. Então, quando é que eu vou subtrair? Quando tiver dois vetores com a mesma direção em sentidos opostos. Se tem o mesmo sentido, eu somo. Se tem sentidos opostos, eu vou subtrair. Maior menos menor. Se eles forem perpendiculares, o que eu faço? Aplico teorema de Pitágoras. O quadrado da minha hipotenusa é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Isso para vocês no exercício. Então, vamos lá para o livro de vocês. Ó. Está no livro, que eu vou mostrar para vocês aqui no livro, como que nós vamos resolver o exercício. Então, ó, eu vou pedir vocês depois para fazer esse verdadeiro e falso aqui, mas não precisa fazer agora, eu vou marcar a aula para fazer, teoricamente, no horário, vocês não teriam aula de física. Eu vou mostrar para vocês um exercício. Aqui, ó. Vamos resolver juntos esse aqui, tá massa? Ó, testando os conhecimentos, nós vamos resolver esse aqui junto e esse aqui junto. Tá? Vamos lá. Gente, olha que tranquilo. Calcule o vetor resultante aplicado ao corpo P em cada caso a seguir. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o meu pincel aqui. Então, olha só. Gente, primeira coisa, quando tiver mais de... Tá vendo que eles têm a mesma direção? Todos os vetores têm a mesma direção. Ó. Vetor A tem a mesma direção que B e a mesma direção que C. O que acontece? Que A tem sentido oposto a B e a C. Tá claro isso para vocês?
Tá claro? Fala comigo. Se tá claro, dá ok. Ah. Claro. Então, olha só o que nós vamos fazer. Então, ó, vou desenhar de novo aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, ó. O P, eu vou fazer primeiro. Eu vou manter... Esse aqui ficou torto. Deixa eu apagar. Vou colocar aqui o vetores aqui. Vou usar as setinhas aqui. Então, ó, eu vou manter o A. Manter o A. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar B com C. Perfeito? Então, agora, olha só. Eu queria fazer, não. É que nem o da cegonha? Pneu da cegonha. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, esse aqui continua. Isso aqui vale quanto? Isso aqui não vale 4? Agora, isso tudo aqui vale quanto? Ó, 7 mais 3 vale quanto? 10 unidades. Vocês entenderam o que eu fiz? O que eu fiz? Eu mantive o A, não mexi com o A, e resolvi primeiro, somei 7 de B mais 3 de C. Ficou quanto agora? Ó, 10 unidades. Aí agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Quem é maior, 10 ou 4? 10. Então, seguinte, meu vetor resultante vai apontar horizontal para a direita, ou seja, horizontal leste. Ficou torto, mas dá para entender. Quantas unidades? Unidades. Show? Então, vocês viram que eu fui por etapa? Primeiro eu peguei o que tinha mesmo sentido, somei. Depois, analisei que tinha sentidos opostos, eu subtraí. Maior menos menor. Tranquilo? Show? Entenderam a letra A? Dá um feedback aí para mim. Entendi. Sim. Show. Galera, já que vocês estão colocando lá o nome de vocês como presença, né, ó, então faz o seguinte, responde para mim no áudio aí, liga o áudio, depois você desliga. Não tem problema não. Só liga e responde, sim, entendi, repete. Senão eu estou confundindo com as presenças. Eu não sei, eu estou achando que todas as mensagens lá são presenças. Galera, e aqui? Lembra que eu fiz primeiro? A mesma resolução, ó. Ao invés, eu vou pegar primeiro os que têm a mesma direção. Então, você concorda que Y e W têm a mesma direção, só que tem sentidos o quê? Opostos. Então, vai ficar assim, ó. Vou desenhar aqui, ó, o P aqui. Não mexi com X. X continua aqui. E vale 4 unidades. Agora aqui, ó, quem é maior? Não é Y? Então, vou subtrair 5 menos 2, que vai dar quanto? 3 unidades. O que que eles são, gente? Eles não são perpendiculares, ó. Não formam um ângulo de 90 graus. Então, se eu quero saber o resultante que eles, regra do paralelograma. Olha para mim, ó, ó. Reta paralela ao de 4, paralelo ao 3. E meu vetor resultante, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mudar a cor do meu pincel aqui para ficar claro para vocês. Vamos colocar verde aqui, ó. Ó, meu vetor resultante começa aqui e vai até lá. Esse que é meu vetor resultante. E ele vale quanto? Uhum. Quanto? 5? 5. É só aplicar Pitágoras. Esse aqui vale 4, aqui também não vale 3. Então, ó, o quadrado desse cara, que é a minha hipotenusa, vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, ele ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. Então, quer dizer que ele ao quadrado vai ser igual a 25. Então, Professor, eu não entendi esse. Também não. repetir. Ô, professor, por que só não Esse- fecha o triângulo? Porque para eu fechar, olha só, vou apagar, só vou terminar meu teorema de Pitágoras aqui, que aí eu vou apagar tudo, ó. 5, se eu fosse aplicar Pitágoras. Sim. Vamos apagar os desenhos, vamos recomeçar esse aqui.
Só isso. Entenderam que esses dois, ó, o Y e o X, ó, o Y e o W têm a mesma direção. Show? Tranquilo? Então, quer dizer o seguinte, vai ficar. Então, vou desenhar P de novo aqui. Sim? Não mexi com X, está aqui. Continua tendo 4 unidades. E agora, olha só. Aqui vai ficar para cima, já que vertical para cima maior, com 3 unidades. Eu subtraí 5 menos 2. Até aqui, entenderam? Sim. Sim. Eu tenho 2 vetores. Eu posso usar a regra do polígono ou a regra do paralelograma. Se eu fosse usar a regra do polígono, eles estão dispostos de a maneira que a regra do polígono, que a regra do polígono fala que a origem de um vetor tem que estar na extremidade do outro vetor. Eles não estão assim. Então, se Entendi. eu tivesse que aplicar a regra do polígono, eu teria que pegar isso aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o 3 aqui. Mas daria certo do mesmo jeito, professor. Daria certo do mesmo jeito, mas tem que dar certo, não pode ser diferente. Aqui ficaria 3, aqui ficaria o quê? 4. Vocês perceberam que eu peguei esse cara e movimentei aqui para trás? Então, quem é meu resultante? Vou trocar de cor aqui. Quem seria meu resultante? Seria... Quem seria meu resultante pela regra do paralelograma? Ó? Estão percebendo que eles são iguais? Independente se eu fizer a regra do polígono ou a regra do paralelograma, tem que dar a mesma coisa. Paralelograma, tem um U aqui. Tá? Tanto faz, cara. Você usa a regra do polígono ou do paralelograma, tem que dar a mesma coisa. Show? Aqui, ó. Estão vendo aqui, enxergando aqui o triângulo retângulo aqui? Estão enxergando aqui o triângulo retângulo aqui, ó? É uma coisa. Quem é o vetor resultante? A minha hipotenusa. E aí? Fala para mim. Ei? Eu entendi. Galera, e o restante aí? Ei, o restante aí? Entenderam? Professor, como eu Entendi. Entendi. Quem falou professor aí não terminou a frase. Entendeu? E, gente, não terminaram a frase aí. O sentido, como é que eu descubro o sentido? O sentido é pela regra, ó. Ó. Se eu aplicar a regra do polígono, o meu vetor resultante ele começa aqui, ó, na origem livre e termina onde? Na extremidade livre. Diagonal noroeste. Se eu aplicar a regra do paralelograma, meu vetor resultante ele começa na origem dos vetores e termina onde? No encontro dos pontilhados que eu fiz. Sim? Sim? Ou não? Ó, regra do polígono, meu vetor resultante começa onde? Eu comecei a desenhar onde? Na origem que estava livre. E aonde que ele terminou? Na extremidade que estava livre. Na regra do paralelograma, onde que ele começou? Na origem dos vetores. Todos os vetores começaram daqui, ó. E aonde que ele terminou? Na interseção das retas paralelas que eu fiz. Sempre essa regra. Show? Suave? Podemos? Na nave, chave na nave. Agora aqui, nem precisa resolver essa letra C de tão fácil, né? Mentalmente olhando, você já consegue fazer. Dá quanto? Fala para mim. Qual é o valor do meu vetor resultante aqui? Eu vou colocar VR, vale quanto aqui? 4. Para onde? Qual a direção? Dá 5. E aí, direção e sentido? Fala para mim.
Direção horizontal, sentido. Pera. Ai, eu buguei. Sentido leste. 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 E é quanto que é a unidade? 4. 4 unidades. Unidades? Ah, então, eu peguei 6 mais 2 deu 8, menos 4, 4. Ah, tá. 4 unidades, horizontal, leste. Só isso. Suave? Massa, né? Tranquilaço, né, gente? Pelo amor de Deus. Super tranquilo. Super tranquilo. Vocês, não é que é tranquilo, vocês são bons, vocês são inteligentes, por isso. Pena que um monte de vocês vão embora, né? Vocês ficam aí querendo ir para o Instituto Federal e vocês me abandonam ano que vem. Eu fico triste. Esse é o problema. Fico triste. Vamos fazer um 2 para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, tá? Finalizar a aula? Já vai acabar. Nossa, foi rápido hoje. Eu achei... Porque já são 9h30, Legal. 9h45, aí é rápido mesmo. Então vamos lá. Galera, um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro de A até B, como mostra a figura a seguir. Então, olha só de onde que esse cara saiu. Vamos analisar, então. Primeiro, vou ler o texto. Aí eu vou colocar aqui. Considerando a distância entre duas ruas paralelas consecutivas igual a 100 metros, e analise afirmações e responda os itens a seguir. O ônibus percorreu 1.500 metros? Vamos ver? Vamos pegar aqui Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Colocar, eu gostei do verde. Deixa eu pegar verde de novo. Galera, então olha só. Ele saiu daqui, cara, ó. Saiu de A. Ele fez isso aqui, ó. Desceu aqui. Curvou para... Ó, curvou, desceu. Opa, curvou de novo. Desceu. Chegou em B. Qual foi a distância que ele percorreu? Vamos ver, ó. 200. Ó, 200. Somei, ó. 200 mais 100. 1.100. 300. 300 mais 100, 400. 400 mais 100, 500. 500 mais 200, 700. 700 mais 100, 800. E aqui tem quantos? 300. Deu quanto total? Qual foi a distância que o ônibus percorreu? 1.100. 1.100 metros. Essa foi a distância percorrida pelo... Eu posso usar assim, a gente, ó, o ΔS é igual isso aqui. Show? Então, o ônibus percorreu 1.500 metros? Não, percorreu isso não, não. Justifique, porque ele percorreu 1.100 metros. Tranquilo para vocês até aqui? Show? Tranquilo. Agora, ele está perguntando na letra B, ó, qual o módulo do vetor deslocamento? Gente, vetor deslocamento eu posso colocar assim, ó. Eu posso representar mesmo ΔS, só que eu posso colocar uma grandeza aqui em cima, uma setinha, para dizer que eu quero vetor. Ou eu posso colocar um D de deslocamento e colocar assim, uma setinha. O que é esse deslocamento? Deslocamento, ó, é a menor distância entre o ponto de saída até o ponto de chegada. Então, a menor distância entre dois pontos é o quê, gente? Fala para mim. O que é a menor distância entre dois pontos?
Uma linha reta. Uma linha reta. Então, ó. Então, quando ele pergunta o seu deslocamento, ele quer saber isso aqui, ó. Isso vale quanto? Esse 700 metros. foi o deslocamento desse cara. E aí, para eu calcular isso, olha só o que eu preciso fazer. Aplicar, lembra que eu falei que a gente precisaria aplicar Pitágoras em algumas situações? Ó, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale quanto? Daqui aqui, ó, 100, 200. E aqui vale quanto? 100, 200, 300, 400. Quanto que vale o seu deslocamento, então? 700. Oi? 700 metros. Não vale 700. Não? Aplicar Pitágoras, ó. Meu deslocamento não é minha hipotenusa desse meu triângulo retângulo que eu desenhei aqui. Ele não fez isso aqui. Ó, meu deslocamento, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, ó, deslocamento ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Sim? Ei. E aí, fala para mim se entenderam Pitágoras ou não. Quero calcular isso aqui, ó. De novo, então. Deixa eu pegar uma borracha aqui e apagar algumas coisas, então. Vamos apagar isso aqui de novo, ó. Vocês entenderam até aqui que meu deslocamento é esse, né? O vermelho tá claro para vocês, né? O professor vai dar 500? 500. Gente, até agora tá claro que meu deslocamento é o vermelho? Pela definição que eu coloquei, a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada é o meu deslocamento. Então, é uma linha reta. Eu quero calcular quanto que vale isso aqui, cara. Ó, quanto que vale isso? Entenderam? É isso que eu quero calcular. Quanto que vale isso? Quanto que vale isso? E qual é a estratégia que eu tenho para calcular isso? Qual a estratégia que eu tenho? Achar a hipotenusa. Achar, tentar imaginar, e é esse que é o detalhe de vocês. Vocês vão ter que tentar imaginar que aqui, pegar outra cor, uma cor verde. Que isso aqui, galera, ó, o pontilhar, hein? Ele não passou por aqui. Eu estou fazendo esse pontilhado aqui, ó. Opa. Para que vocês entendam que esse cara aqui, ó, que é o meu deslocamento, pode fazer parte desse triângulo imaginário que eu estou criando. E nesse triângulo imaginário, esse lado aqui, ó, vale 300 metros. Porque esse daqui aqui vale 100, ó, 100, 200, 300. E aqui vale quanto? Aqui vale 400 metros. Eu não estou falando que ele saiu de A, passou por aqui e veio para cá. Ninguém está falando isso. Ele continuou fazendo o mesmo trajeto que ele fez aqui. Só que eu preciso descobrir o seu deslocamento. Então, como o deslocamento é a menor distância entre aonde que ele saiu até onde que ele chegou, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que descobrir essa distância. E aí a estratégia que eu criei é imaginar que esse meu deslocamento faz parte desse triângulo retângulo. E aí? Fala para mim. Ei? Tô aguardando. E aí, galera? Oi. E aí, ok? E aí vocês vão resolver. Não precisa resolver. Eu achei Não ok. precisa. Oi? Eu achei tranquilo. Ó, não precisa resolver isso aí. 300 ao quadrado. Tá de sacanagem, né? 400 ao quadrado. Não. Lembrar, isso aqui é um triângulo pitagoriano. Triângulo de cateto 3. Uhum. A hipotenusa vale quanto? 5. Professor, mas não era 3, era 300. Então aqui vale quanto? 500. 500. Isso. 500 metros. E acabou. Suave. Acabou. Nosso exercício. Então vamos lá, vamos baixar aqui um pouquinho. Ó. Pronto. B. Qual o seu deslocamento? 500 metros. Galera, deixa eu apagar aqui. Eu quero discutir o que é deslocamento para vocês. Então vamos supor que, olha só,
vamos desenhar aqui. Então, aqui é a sua casa, suponhamos, né? Você mora aqui. E vamos dizer que aqui é a escola. Aqui é a escola. E aí você fez o seguinte, ó. Você saiu da sua casa e veio para a escola. Aí da escola você, ó, veio para sua casa. Voltou para casa. Aí eu pergunto, qual que é o seu deslocamento? Você saiu da sua casa, veio para a escola e voltou para sua casa. Qual que é o seu deslocamento? 0. Professor, como assim deslocamento é 0? Não é a distância da onde que você saiu até onde você chegou? Se você sai e volta para o mesmo lugar de origem, você não tem deslocamento. Mas você tem um espaço percorrido. É a mesma coisa, vamos pensar no circuito de Fórmula 1. Vou dizer que um carro de Fórmula 1 sai daqui e ele dá uma volta no circuito. Ó. Deu uma volta. E voltou para cá. Qual que é o seu deslocamento? 0. Qual é a distância que ele percorreu? A distância, eu preciso saber quantos metros tem essa pista. Qual é a distância percorrida? Eu tenho que saber quantos metros tem da sua casa até a escola para eu somar. Agora, deslocamento é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada, ou seja, uma reta. Se o ponto de saída e o ponto de chegada é o mesmo, o deslocamento é 0. Galera, e aí? Fala para mim, suave na nave? Na próxima aula, Super. eu tenho mais uma aula com vocês, então amanhã eu peço alguns exercícios para vocês, que amanhã eu coloco lá para vocês alguns exercícios. Né? Amanhã eu coloco alguns exercícios. Alguém falou alguma coisa de 4 aqui? Eu coloco alguns exercícios para vocês. Alguns exercícios. Amanhã eu posto isso. Eu tenho que colocar no dia da minha aula. Então teve alguma alteração de horário e amanhã eu mando para vocês. Por hoje é só. Nós já entendemos como é que são vetores. Eu vou fazer mais exercícios, vou mostrar para vocês como é que faz, vou discutir mais. Então, eu vou usar os exercícios do livro como exemplo. Aí eu vou botar uma lista adicional para que vocês possam fazer a minha lista, tá? Galera, por enquanto, então, um abraço para todos vocês. Tamo junto aí. Vou mandar os slides para vocês também. Tá? Mas deixa para a próxima aula para vocês não ficarem tão ansiosos com o slide. Deixa eu terminar as resoluções. Vou usar mais resoluções do livro. Minha próxima aula com vocês tem aqui. Deixa eu ver aqui quanto que vai ser a minha próxima aula com vocês. Isso, em algum lugar. Eu mando isso... Minha próxima aula com vocês na quarta-feira. Então, na quarta-feira eu tenho uma live com vocês, quarta-feira. Quarta-feira, é isso mesmo ou não é quarta-feira? É quarta, eu acho. É quarta? Eu tinha isso em algum lugar no meu computador. Não sei, em algum lugar eu tinha isso aí. Mas independente, na próxima aula eu resolvo mais questões com vocês. E aí eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. A primeira lista que eu vou mandar é como número 1. É só somar e subtrair vetores. Não tem texto, não tem nada, tá? Primeira lista, eu quero saber se vocês conseguem fazer operações com vetores. Somar, subtrair, aplicar regra de polígono, regra do paralelogramo. Primeira lista é essa. Aí, depois, nós vamos aplicar situações problemas, contar a historinha como nós fizemos o 2. Galera, um abraço e obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aí. Sua aula muito massa, tá? Valeu, obrigado, meu brother. Tamo junto, cara. Até. Até. Tchau. Tchau, um abraço.